Que é a adaptação do romance do Sérgio Santana, que é a história de um crítico de teatro que, num flerte, num café, se depara com uma moça que é mutilada, e esse corpo, com essa peculiaridade, vai gerar um problema, né? E tem outros filmes que são dramas de família, com relações com problemas de incesto, com problemas relacionados com personagens em que o ator é muito exigido, né? E é em torno dessa performance do ator que muitos efeitos são produzidos. Isso tem a ver com o que acontece no teatro e tem a ver com o que acontece naqueles gêneros novos de espetáculo, que é o que o pessoal chama de performance, que pode ser tanto num museu de arte, que pode ser tanto num teatro, que são gêneros híbridos, que estão dando muita ênfase a esse trabalho com o corpo, a certos rituais. Hoje a gente em performances, a gente pode ter numa mostra de arte, pessoas que chegam a fazer aquela chamada body art. O sujeito pode propor uma experiência limite de autoagressão. Isso tem uma série de experimentos bastante provocativos que estão sendo postos em prática, como formas talvez de estar dando uma resposta ao outro lado da moeda, que é o mundo do glamour, em que o corpo é o centro, né? O mundo da moda, o mundo o certo erotismo difuso, ou não tão difuso assim, que existe permeando a própria televisão e o cinema. Ou seja, o corpo hoje, nós estamos numa cultura em que o corpo tem um papel central, né? Há uma desinibição, né? Quando antigamente o valor era o recato, o valor era uma atitude discreta, hoje o exibicionismo está à solta. Isso como uma experiência difusa na sociedade. E alguns cineastas ou artistas estão tentando colocar experimentos que vão em outras direções, justamente para provocar as pessoas no sentido de falar, bom, afinal de contas, qual é a nossa relação com o corpo hoje, né? Como é que a gente vai pensar tudo isso? E isso, de certa maneira, faz parte da nossa própria ecologia urbana e o ambiente dentro do qual a gente circula. Então, a gente vai fazer essa discussão. Professor Ismael Xavier, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo conteúdo que o senhor dispensou a nós nessa entrevista. E parabéns pela sua obra. Agradeço. Professor Lisandro Nogueira, também mais uma vez obrigado. Espero vê-lo aqui o ano que vem, né? Com alguma, com a internet já oferecendo possibilidades maiores do que oferece atualmente, né? Eu estava vendo o professor Ismael falar sobre essa questão do cinema. Olha, isso aqui não é apropriado para você. Você pode até ver aqui, mas essa obra não foi feita para ser vista dessa forma. E estava me lembrando da passagem que houve do áudio analógico, quando a gente gravava em fita magnética, né, e tal. Eu tenho máquinas assim até hoje no meu estúdio, e gravo e uso essas máquinas, e fico impressionado quando os jovens chegam lá e dizem, escuta, mas esse trambolho ainda funciona? Eu digo, funciona, e o som é muito melhor do que o digital, porque quando você faz a conversão, existe uma coisa chamada erro de quantização, que capa os harmônicos de alta frequência, por exemplo, e o som fica mais pobre, né? O MP3 é um som pobre. Pois é, mas assim, aí só que... é som pobre, não tem, o CD é muito melhor. Só que aí, o que aconteceu? O que eu observei durante esse tempo todo em relação a isso? Não teve jeito, né? A moçada se aderiu ao som digital pelas facilidades que ele oferece. E outra coisa, o cara monta um computador na casa dele, lá uma plaquinha de áudio, grava a bandinha e pronto e tal. O analógico dispendia, né, assim, muito dinheiro, um custo, enfim. Portanto, o som digital acabou tomando posse disso. Só para dar um exemplo que rapidinho que estou lembrando, o rock and roll dos anos 70 e 80 das garagens, que era gravado com equipamento analógico, o som era, obviamente, que não tinha essa sofisticação hoje, muito mais forte, mais denso. Quem fala são os próprios roqueiros, do que o som dos meninos hoje, que é um som abafado. Com certeza. Você chega a CD, o som abafado, menina, essa banda sua, essa música é até interessante, mas esse som, você vê que ele é abafado. Ele não tem peso. Tinha o analógico. E a explicação para isso é muito simples, é uma questão quase que óbvia. Quando você faz a conversão desse som analógico para o digital, esses harmônicos são perdidos. Simplesmente eles são capados. Não existe conversão capaz ainda em 24 bits, que é o máximo que se tem hoje. Você não consegue levar toda a amostra
que você pegou uma amostra e quando você passa ela, quando você transforma ela em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, fica faltando algum 0, 1, 0, 1 lá. E isso, mas enfim, só que é o som que eles têm acesso e podem produzir. Então, eu sou meio assim, eu acho que o cinema vai ganhar muito, muita gente vai ganhar muito, porque as suas obras serão publicadas na internet, né? Não acredito que as salas de projeção vão acabar, mas com certeza a internet os jovens vão ver cinema na internet, professor. Então, sem dúvida, sem dúvida. Agora, talvez vamos ter outra maneira, outra experiência com um olhar, né, Ismael? Não, e depois começa a haver uma compatibilidade entre a própria produção e o lugar onde ela é exibida, né? Então, nós vamos ter já pessoas que vão fazer filmes nesse sentido, de filmes feitos para a internet. Então, isso já também é uma nova alteração que entra em jogo. Agora, essa é uma questão que vai longe, porque também o pessoal que trabalha com história da arte tem discussões intermináveis em torno do problema das pinturas, dos pigmentos, as alterações de substância. Então, quando vai preservar uma obra, na verdade, como é que você vai conseguir reproduzir o que era, se já não existe mais, né, aquele tipo de material? Enfim, o tempo é sempre um desafio, né? Muito bem, estamos encerrando então mais esse programa aqui na transmissão que estamos fazendo do 11º FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Daqui a pouquinho, por volta de 8h30, mais ou menos, 20 horas, né, 8 da noite, estaremos então começando a nossa transmissão lá da solenidade, tal, da premiação, do resultado final desta 11ª edição. E vamos fazer isso de novo, ao vivo, né, pela internet. Então até lá, um grande abraço e mais uma vez, obrigado pela audiência.